Quantas e quantas vezes a gente entra pra resolver uma coisa no celular e quando você vê, você tá fazendo outra e já não lembra mais por que você entrou. Caramba, eu tinha que pagar aquela conta. Tá bom, mas eu abri o negócio antes, abri a rede social antes, fiquei, daqui a pouco eu fui, daqui a pouco eu comprei uma meia. Tô precisando de meia? não tô precisando de meia. O que tá acontecendo? Tem alguém aqui, né? Loucura. Eu tô entrando numa loucura aqui que eu não consigo sair. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo aí, na sua casa, você está na JGTV e é o seu canal de comunicação, desenvolvimento humano, empreendedorismo. E hoje a gente está aqui com a Isabela Sais. Vamos falar muito de comunicação, de como se posicionar através da comunicação, como gerar autoridade. Vamos falar do meio rádio, veículo rádio, vamos falar um pouquinho da comunicação na mídia, né, repercutindo aí nos veículos mais tradicionais, o impacto da internet. Isabela, obrigada por ter vindo. Jussara, é um prazer estar aqui com você, adoro esse bate-papo, adoro um podcast, então estou super feliz de estar aqui com você para a gente conversar sobre tudo isso que você já falou. Legal, bacana. Bom, então acho que para começar a gente pode falar sobre a sua trajetória, né, em comunicação, como você foi parar no rádio, que é um veículo fantástico, assim, que, não sei, eu acho que de todos os veículos ele tem uma aura que eu acho que ele nunca vai sumir. Né? A TV se transformou, enfim, as coisas foram se juntando com a internet, mas o rádio ele tem uma coisa, né, que ele sobrevive. Ele tem. Pleno. Eu sou completamente apaixonada por rádio, né? Eu trabalhei em televisão antes de ir pro rádio, adoro televisão, mas o rádio é o meu xodó. Eu tenho uma história no rádio, digamos assim, familiar, porque o meu avô foi um grande artista da Era de Ouro do rádio. Ele apresentou e foi o criador de um programa chamado PRK30, que é um programa de humor que ficou 20 anos na Rádio Nacional. Foi um grande sucesso. Que legal. Grande sucesso. Então eu tenho, além de ter o rádio na veia, eu tenho uma super admiração pelo trabalho do meu avô. Eu costumo dizer para minha família toda que a dose de genialidade da família já foi toda com ele. Então ninguém pode esperar que nasça mais um gênio dessa família, porque ele já roubou essa dose. Porque, de fato, era um gênio do rádio, do humor. Era um cara que fazia milhões de vozes diferentes, que interpretava milhões de tipos diferentes. Ele apresentava junto com o Castro Barbosa, que era o fiel escudeiro dele, né? Eles eram a dupla da PRK30. E se você ouvir hoje, é um humor absolutamente atual, sabe? Ele não perdeu o frescor. Inclusive, acabou de ser lançado um documentário que se chama PRK30, o Rádio pelo Avesso. Ah, que legal. E que conta a história deles, né? Da dupla, da PRK30. E também a gente vê um pouquinho da história do rádio. Então, voltando para a sua pergunta, eu sou completamente apaixonada por rádio. E tenho essa história que me faz ser mais apaixonada ainda, que me faz saber exatamente o efeito do rádio no coração do ouvinte. Porque o efeito do rádio é diretamente no coração, é diretamente na emoção. É loucura. Eu lembro que eu era criança, tenho muita memória disso. Eu ouvia toda a sequência da Rádio Record, assim. Eu não me lembro se era AM, se já era FM, enfim. Mas a gente tinha Eli Correia, Paulo Barbosa, Gil Gomes, assim, grandes vozes, né, do rádio que marcaram. Minha mãe ouvia, né, uma programação mais popular, assim. Eu lembro das histórias do Gil Gomes, tudo que ele falava na rádio. É muito bacana, né? Muito legal. Uma memória afetiva enorme com o rádio. É muito legal. E permanece até hoje, né, porque a gente ouve muito as pessoas dizerem, o rádio vai acabar. Eu não sei nem há quanto tempo eu ouço. Você deve ouvir, né? O rádio vai acabar, o rádio tá ultrapassado, o rádio não... Imagina, não tem fôlego mais. O rádio tá aí, gente. E se transformando e trazendo coisas da TV. Porque assim, é o único veículo que você consegue deixar lá e, né, ir absorvendo aquele conteúdo sem se preocupar, se trocar o streaming. Eu costumo falar, meu marido também fala bastante isso.
que assistir TV, seja para assistir um canal convencional, virou a coisa mais burocrática do universo. Porque você tem que ligar, você tem que escolher, você vai ver aberto, você vai ver streaming, gente, é um inferno. Exatamente, você né? fica lá horas escolhendo a programação. O rádio ainda é aquela coisa que você liga, a programação tá ali, você vai ouvir a sua rádio favorita ou as suas rádios favoritas. Eu quero ouvir música brasileira, música internacional, quero ouvir o programa tal, né? E hoje a gente tem o podcast também, que é mais direcionado, que você pode nichar um pouco mais. Então, tem para todos os gostos, sabe? Sim. Eu não olho com essa lente do fim do veículo. A gente vê a Não FM mesmo. se reciclando, Sim. né? Muito, enfim, eu gosto bastante, assim, não gostaria de trabalhar, eu acho que não é minha praia, rádio, né? O podcast também é uma coisa experimental aqui, que eu tô tentando. Mas você tá maravilhosa. Obrigada. Já te falei. Já ganhei o dia, porque temos aqui uma profissional super gabaritada, então, Tá mesmo, se a gente. Isabela falou, é porque, enfim, mas vamos lá. Mas o rádio, gente, eu acho que eu não conseguiria, não sei. Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Pode ser. Você tá fazendo tão bem, né? Você tá aqui numa bancada. Porque o que é o podcast, né? O podcast é um tipo de rádio. É uma derivação, digamos assim, do rádio. Então, você tem uma bancada, tem um microfone. A diferença é que a gente tá aqui gravando esse podcast. Aqui é gravado e E o editado. rádio, na maioria das vezes, é ao vivo. Loucura, Mas a loucura. primeira vez... Você já fez algum ao vivo na Nunca sua vida? fiz. A primeira vez que você fizer um ao vivo, você não vai querer nada Jura? mais além disso. Eu tenho medo, É gente. muito bom. É muito bom. Eu também tinha, mas depois que eu fiz, eu falei, eu só quero ao vivo. Não, eu adoro fazer gravado também, mas é que o ao vivo tem uma coisa do, vamos aí, é espontaneidade 100%. É um risco. E não tem como voltar. É o risco. É o risco. Mas é bom. Adrenalina. É um risco bom. Gente, aproveitando, fala aí embaixo se vocês querem que a gente faça os podcasts ao vivo. Acho que é uma proposta. Eu quero que vocês comentem se vocês querem. Eu Aproveita. Legal, já temos um voto. Já coloca embaixo também para seguir, ativa o sininho, enfim, compartilha, curte o nosso vídeo e a gente vai continuar o papo super legal aqui com a Isa. Isa, mas vamos lá. Como que é a conexão com o público, né? E aí a gente vai falar da tua experiência com o rádio, com a TV. Uhum. E também nessa questão da comunicação interpessoal, líderes se comunicando, enfim. Eu quero que você fale de conexão de uma forma geral. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando necessariamente de conexão. Então, é como se a gente tivesse a comunicação aqui, né, no ponto A, e a gente tivesse a conexão no ponto Z. E aqui nesse meio, a gente tem 1000 ferramentas, a gente tem 1000 técnicas, a gente tem 1000 exercícios, dinâmicas que a gente pode se propor e propor ao outro para que a gente consiga chegar nessa conexão. Então, falar de comunicação é falar do nosso objetivo final, que é conectar com o outro. Então, se eu estou dando uma palestra ou se eu estou aqui conversando com você no 1-a-1, a gente quer se conectar. Esse é o nosso objetivo. Eu quero gerar conexão com você, você comigo e nós duas com o seu público, com quem está assistindo. Sim. Né? E aí, como é que a gente gera a conexão? É engraçado que antigamente eu fui repórter e apresentadora durante muito tempo na minha vida. E na minha época, eu era treinada para ser igual a um padrão. E hoje isso tá caindo por terra. A gente não Graças a Deus. Mas ainda bem, porque não há nada melhor do que a diferença. Não há nada melhor do que a nossa naturalidade, a nossa espontaneidade e a gente preservar a nossa identidade. Eu tenho a minha, você tem a sua. Por que a gente precisa ser igual? A gente não precisa ser igual, a gente não deve ser igual. Mas lá atrás, quando eu comecei em televisão, era isso. Você precisa seguir um padrão, né? Então, nossa, aconteceu muito assim, olha, tem que neutralizar sotaque. Então, eu sou carioca, hoje eu sou uma carioca, eu vivo em São Paulo, e eu tinha que neutralizar sotaque. O que era neutralizar sotaque? Eu precisava disfarçar o meu S, eu precisava não arranhar tanto no R, né, que o carioca arranha bastante, né, puxa o S, arranha no R, e eu não podia fazer nada disso. E aí, o que acontece? Sotaque, quando a gente fala de sotaque, a gente tá falando de identidade pura. E aí, quando você abre mão do seu sotaque para falar de um jeito diferente, você não se reconhece. É tão louco porque você começou a falar de abrir mão do sotaque, você já começou a mudar, a falar diferente. Isso deve ter sido uma coisa, assim, uma pressão, né? Mas era uma pressão enorme. Então, olha, disfarça aí, porque você, como você não é bem-vinda. Isso aconteceu com várias pessoas que eu conheço, com várias outras repórteres, jornalistas.
E hoje a gente vê isso cada vez mais acabando. Acho que muito porque com a vinda da internet, com a vinda dos youtubers, com a vinda das redes sociais, a gente tem pessoas hoje que têm os seus perfis e que não dependem de uma grande emissora ou de uma pessoa que diga, olha, você precisa ser assim. As pessoas estão sendo muito mais autênticas. E hoje, a autenticidade é uma moeda muito forte. Muito forte. Então, conexão para a gente gerar através da comunicação, a gente precisa levar hoje em consideração a autenticidade, a identidade, quem você é. Eu costumo dizer que comunicar é ser quem a gente é. Ser quem se é hoje é essencial para que a gente, de fato, gere conexão. Se você pegar as pessoas que mais geram conexão hoje em palestras, em apresentações, em redes sociais, você vê que essas pessoas são super espontâneas. E aí, quando eu falo de espontaneidade, não é assim, fala qualquer coisa, independentemente do ambiente onde você tá, não interessa, você fala um monte de palavrão, então fala mesmo. Não é isso. A gente pode preservar a nossa identidade, a nossa autenticidade e se moldar ao ambiente, né, ao lugar onde você tá, ao que você vai fazer. Então você vai dar uma palestra, que público é esse, né, conhecer o seu público, saber para quem você vai falar. Então tudo isso é possível sem perder a essência. Sim, né? Com certeza. Com certeza. Então, conexão é isso, sabe? E é o nosso grande objetivo quando a gente fala de comunicação hoje. O único risco é aquela coisa do sincericídio, né? Que é o que você falou. A pessoa espontaneidade demais, o ambiente fora do normal, né? Claro. E, assim, quando a gente fala de liderança, né? Os líderes, para a gente se comunicar sendo líder, com essa autenticidade, com essa... Que habilidade mais a gente precisa? Porque pensa, né? Muitas vezes a gente faz como líder o papel do advogado do diabo. Uhum. Né? A gente tem conversas duríssimas para ter com as pessoas, feedbacks horríveis, Sim. Notícias ruins da empresa, enfim. Como é que fica isso, assim? Quando eu dou treinamento para liderança, eu dou muito treinamento individual e muito treinamento para liderança coletivo, né? Então, a gente pega lá um grupo de 10 lideranças, 20 lideranças. E o que eu vejo de dor relacionada à comunicação é exatamente isso. Como é que eu adequo a minha linguagem para que o meu time consiga me compreender, né? Para que eu seja compreendido e para que a gente faça com que o trabalho flua. Porque o que acontece? Quando você não tem uma comunicação estratégica, quando você não se coloca da maneira mais adequada, você acaba não tendo um trabalho que flui. Por quê? Porque você tem uma informação que vai chegar com ruído. Você tem, sabe, telefone sem fio? Às vezes você pede uma coisa e aí não chega do outro lado como deveria chegar. Sim. Então existe essa grande dor, né? Como é que eu falo com o meu líder, e como é que eu falo com o meu time e como é que eu falo com o meu líder? Como é que eu, líder, falo com a alta liderança? Né? Então a gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar, ferramentas de comunicação não violenta. Então entender, primeiro de tudo, entender que eu sendo emissor e sendo receptor da mensagem, eu tenho 50% de responsabilidade no entendimento dessa mensagem. Então, eu tenho como emissora 50% da responsabilidade dessa mensagem e você, como receptora, 50% da responsabilidade do entendimento dessa mensagem. E do que a gente está falando quando a gente fala dessa porcentagem? A gente está falando de presença. Então, se eu não estou presente aqui conversando com você, eu vou me perder. Eu vou ter branco. As pessoas falam, nossa, eu tenho muito branco. A pessoa tem branco principalmente porque ela não está presente. Porque Sim. se eu estou 100% presente aqui, eu tenho essa responsabilidade sobre a mensagem que eu estou passando para você. Só que se você não está 100% presente aqui, você pode perder alguma coisa que foi passada para você. Preencher e de repente, com qualquer coisa. Preencher com qualquer coisa e de repente passar adiante essa mensagem. Do jeito errado. De um jeito que, na verdade, ela não foi passada. E aí começa o telefone sem fio. Então, a gente falar para a liderança sobre responsabilidade da mensagem, sobre responsabilidade, a responsabilidade que a gente tem ao falar. Falar é um ato de responsabilidade. Então, eu posso fazer o dia de alguém e eu posso acabar com o dia de alguém, de acordo com as palavras que eu falo. Então, eu posso acordar e eu posso falar um monte de coisa para uma pessoa e acabar com o dia dela. Ou o contrário. Sim. Então, levar para a consciência essa responsabilidade que a pessoa tem ao falar, principalmente quando ela lidera um time, é importantíssimo, né? E outra coisa, conhecer esse time. Tem muita liderança
que não quer... Porque ser líder dá trabalho. E tem muita liderança que não quer ter o trabalho de conhecer esse time, de saber que time é esse, que pessoas são essas, validar o sentimento dessas pessoas, porque muitas vezes o time, ou uma pessoa do time, está passando por alguma questão e ela não tem segurança psicológica dentro dessa empresa para dizer estou passando por essa situação e preciso de apoio. Então ela não tem essa validação do sentimento lá dentro. Então a comunicação dentro das grandes empresas, em liderança principalmente, ela passa por temas e questões que são anteriores à técnica, que são anteriores à ferramenta. A gente tem técnica? Tem. A gente tem ferramenta? Tem. A gente tem treino? Tem. Mas a gente precisa olhar primeiro para esse ser humano e para esses seres humanos que fazem parte dessas equipes. Por que o burnout está cada vez, mais em pauta e cada vez as taxas de burnout estão crescendo? Elas estão crescendo porque a gente precisa humanizar as nossas relações, principalmente dentro das grandes empresas, o que não está acontecendo na maioria das empresas. É claro que eu não estou aqui generalizando. Tem empresas que olham sim para os seus funcionários e para os seus times com esse olhar empático, mas tem empresas que não. Enquanto a gente achar que as pessoas são números, a gente vai ter problema. Então, quando a gente olha para para uma pessoa ou para um time inteiro com empatia, quando a gente olha para essas pessoas como seres humanos diferentes, olha para cada um em sua particularidade e acolhe essas pessoas, valida esse sentimento, conversa, se abre, diz eu tô aqui, a comunicação já muda. E aí a gente pode empregar uma técnica de comunicação não violenta, uma técnica de condução de conversas difíceis, porque não é fácil mesmo, Mas a gente precisa olhar para o aspecto mais humano. É engraçado, a gente falar que a gente precisa humanizar as relações humanas. Mas a gente precisa. A gente saiu aí de uma pandemia com trabalho praticamente 100% remoto, e aí depois uma conexão híbrida, e aí agora a gente tem todo mundo voltando para o presencial. Então, assim, é o aprendizado do aprendizado, E a gente precisa treinar também, Porque a gente perde o treino. É isso, a gente ficou muito tempo no online. Sim. Aí você perde o treino, você perde aquela coisa do social ali. Quantas e quantas pessoas já falaram para mim que a pandemia deixou elas com um traquejo social meio esquisito. Não tenho mais traquejo social. Chego num lugar, não sei o que eu faço. Nem quer ter, muitos nem querem mais ter. Tem muita gente que nem quer mais ter. Gostei de ficar na minha caverninha. Mas até onde a gente sabe, a gente precisa do outro para viver, Eu não sou muito a favor da gente se isolar. Não. Acho que o ser humano não veio para essa existência para se isolar. Isolamento é uma questão de saúde pública, inclusive. A gente se isolar. Exato, a gente veio para ficar junto, para realizar junto, para trabalhar em equipe e para fazer a diferença um na vida do outro. Isso é legal isso que você está falando, Porque essa coisa do aprendizado, que a gente... Também tem empresas aí que estão numa transição de cultura absurda, Sim. Também... Ainda lidando com as questões do trabalho híbrido. Tem empresa que não voltou para o presencial, mas que ainda lida com essas questões. Ainda é um aprendizado. A gente está falando de 2, 3 anos atrás. 3 anos atrás, quando a coisa se consolidou. 2022, que a gente saiu de fato, do isolamento. Então, grandes empresas, a gente fala aí de 5 a 10 anos para uma mudança cultural importante, Sim. Então, não, leva tempo. Leva tempo, mas a gente precisa ir por esse caminho, sabe? Só de trazer... Eu costumo trabalhar muito com essa expressão, de trazer para consciência. A gente precisa trazer para consciência. Quando a gente traz para consciência, a gente transforma. Se a gente não traz, a gente não transforma porque a gente não sabe o que está acontecendo. Acho que precisa trazer mais para a consciência das empresas que esse ambiente precisa mudar e ele tem total capacidade de ser um ambiente saudável, das pessoas gostarem de trabalhar lá e quererem ir para lá todos os dias, sim. Acordar e ir feliz de trabalhar. Não tem nada melhor do que a gente amar o que a gente faz. Mas ainda tem líderes aqui, não gosta de gente. Ainda tem líder que acha que gerir pessoas é a parte chata do trabalho e pensa assim, Se eu ficar lidando com as pessoas, que horas que eu vou trabalhar? A gente ainda ouve isso. Exatamente. Eu faço algumas dinâmicas com empresas e as coisas são exatamente assim, a pessoa não quer ter contato com outra pessoa, E é isso, pra gente trabalhar com comunicação, pra gente ter comunicação eficaz, de forma eficaz em qualquer ambiente, a gente precisa gostar de gente. Um aluno uma vez me procurou
E eu sempre bato um papo antes, né, para saber, para traçar ali um diagnóstico, entender o que tá acontecendo. E ele falou, eu tô aqui porque eu preciso voltar a gostar de gente. Eu parei de gostar de gente. Eu me decepcionei com o ser humano, porque eu acredito que isso aconteça também, né? Você tem uma série de experiências ruins com pessoas diferentes. E aquilo deu pra você. E você fica descrente daquilo ali, você fica descrente das relações humanas. Eu entendo que isso aconteça, mas o que eu falei pra ele que bom que você me procurou, você vai voltar a gostar de gente. Vamos fazer um trabalho legal e consistente para você voltar a gostar de gente, para você colocar a sua comunicação a serviço aí do seu trabalho e de tudo que você faz. E foi muito legal, porque no final ele falou, eu agora posso afirmar que eu gosto de gente. De novo. Então, que bom, missão cumprida, check. Muito bom, muito bacana. Mas, Isa, vamos voltar para a história do rádio, né? Vamos. A locução, a reportagem, enfim. A gente está gravando aqui no mês em que se comemora o Dia do Rádio. Isso. Né? Eu não sei se a gente vai conseguir colocar este programa no ar ainda em novembro. A ideia era essa, mas não sei se a gente vai conseguir. Então eu quero deixar aqui registrado, né, os parabéns a todos os profissionais dessa área, enfim, e a Isabela também. Obrigada. E eu queria que você falasse um pouco do papel, você já falou, né, da tua paixão pelo rádio, que o rádio está na veia, enfim, mas eu queria que você falasse um pouco da tua história com a locução. Conta um pouquinho, assim, também, do que foi aprendizado nesse caminho, ou você já nasceu pronta pra locução? Não, olha, pelo contrário, a gente nunca nasce pronto, né? Eu acho que a gente precisa tirar da nossa cabeça essa coisa de que comunicação é dom, de que comunicação é talento puro. Não é, comunicação se aprende, a gente aprende a falar bem, a gente aprende a gravar um vídeo para a rede social. Quantos e quantos alunos passaram por mim, nunca tinham falado para uma câmera na vida e hoje gravam vídeos e vídeos para redes sociais, porque o que está acontecendo hoje é que você tem pessoas de várias profissões que nunca precisaram falar para uma câmera e o mundo mudou. E elas precisam vender o peixe delas nas redes sociais e precisam aprender a se vender através de uma câmera. E é super possível. Então, assim, eu acredito que toda e qualquer pessoa é muito capaz de aprimorar a própria comunicação. Então a gente não nasce pronta, eu não nasci pronta, ninguém nasce pronto. A gente vai desenvolvendo essas habilidades cada vez mais e tem a ver com tudo, tem a ver com o lugar onde a gente trabalha, com a nossa trajetória profissional, tem a ver com a nossa casa, né? Como é que a gente foi criado, a que tipo de experiência a gente foi submetido. Então tudo isso tem a ver. Eu, como eu te falei, eu tenho muito a influência do meu avô, a minha mãe. Eu não conhecia o meu avô, mas ele morreu bem antes de eu nascer. Mas a minha mãe sempre colocava, ele é pai da minha mãe, a minha mãe sempre colocava os discos de vinil para eu ouvir. Então eu tive muito contato com a obra dele e eu fui admirando cada vez mais o meu avô, aquela coisa de fazer vozes completamente diferentes e tal, que eu achava o máximo, acho até hoje. Então eu venho muito inspirada pelo meu avô, mas o que me faz ir para a comunicação, o que me faz querer aparecer diante da câmera, o que me faz querer gravar locução, me colocar em posição de destaque, é uma criança muito tímida, chamada Isabela, que se escondia atrás da mãe e do pai quando eles iam me apresentar para alguém. Então, essa aqui é a Isabela. Como eu falava, essa aqui é a Isabela. Ela já não estava nem mais aí. Não estava mais ali. Gente, já não estava mais ali. Eu estava atrás deles. Eu estava segurando a saia da minha mãe. Então eu ficava muito nervosa. Eu não gostava de ser olhada. Eu não gostava de chegar num lugar e ser centro das atenções. Nada disso. E lá pela adolescência, mais ou menos, eu comecei a perceber que talvez, ali na minha cabeça, esse temperamento, essa característica, não fosse me levar a lugares tão interessantes se ela continuasse tão forte. Eu acredito que a gente pode ir moldando e transformando certos tipos de características que a gente tem, sentimentos, mas eu também acredito que a gente precisa honrar tudo que a gente é, né? Então eu honro essa menina muito tímida, porque essa menina muito tímida acordou, falou, opa, eu acho que não é por aqui, vamos lá, mas eu honro essa criança, eu honro esse sentimento, essa característica, e tá tudo certo. Eu falo, inclusive pros meus alunos, olha, para com essa coisa de tipo, eu preciso perder isso, eu não quero isso, porque a pessoa entra numa briga que não é saudável, Sim. Né? Então olha, eu sou assim, eu reconheço que eu sou assim, eu trago pra minha consciência que eu sou assim, e eu quero transformar. Eu quero fazer
desse momento, né, do momento de uma gravação, de olhar para a câmera, de falar em público, eu quero fazer desse momento um momento mais confortável possível, que ele seja o mais confortável possível. E é super possível a gente fazer isso, né? E foi o que aconteceu comigo. Só que aí, lá na adolescência, quando eu percebi que talvez não fosse me levar a lugares tão interessantes, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito aguerrida, e eu falei, bom, eu vou me tirar da zona de conforto, eu vou aprender a fazer isso na marra, e eu vou me tirar da zona de conforto. Então eu cresci, aí assim, ainda na adolescência, eu comecei a ser representante de turma, eu comecei a tomar frente das coisas, eu comecei a ver que não doía tanto assim. Eu fui ali muito na minha sensibilidade, na minha intuição, eu fui vendo onde é que eu poderia ficar um pouco mais solta, e aí eu resolvo fazer comunicação, e eu botei na minha cabeça que ao entrar na faculdade de comunicação, eu ia procurar estágio em televisão. Eu decidi que eu ia fazer televisão, eu decidi que eu ia falar pra câmera, não era confortável, eu ficava nervosa, mão gelada, suando, frio na barriga, eu ia entrevistar as pessoas, aí eu falei, vou entrevistar, agora eu vou trabalhar com cinema. Aí tive a oportunidade de trabalhar no Telecine, fui trabalhar com cinema. Agora vai cobrir o Festival de Cannes, o Festival de Veneza, vai entrevistar grandes nomes do cinema internacional. Então vou sentar do lado do Morgan Freeman, vou sentar do lado do Will Smith, da Sandra Bullock, do Wolverine, como é que é o nome do Wolverine, gente? O Hugh Jackman. Lindo, maravilhoso. E aí sentadinha lá, fazendo minha pergunta, mãozinha gelada, ok, Mr. Freeman, primeira pergunta, segunda pergunta, e eu fui, e quando eu cheguei no rádio, eu já cheguei no rádio mais madura, mas ainda tensa, porque eu fiz rádio ao vivo, então o meu primeiro dia ao vivo eu jamais esquecerei, e aí o tempo foi passando. Eu costumo também dizer que quanto mais a gente torna hábito, menos nervosa a gente fica. E eu fazia ao vivo todos os dias, eu entrava ao vivo de segunda a sexta, 2 horas ao vivo no ar. Tudo pode acontecer, tudo pode dar errado, e você começa a relaxar e a aprender a aceitar a sua vulnerabilidade. Quando você encontra com a sua vulnerabilidade, abre um portal à sua frente. Você fala, nossa, eu sou um ser humano. Né? Eu posso errar, tá tudo certo. Muito legal você falar. E aí, foi. Muito e legal. Hoje eu fico super à vontade. É claro que em alguns momentos, né, dá um frio na barriga, dependendo do que você vai fazer e tal, mas hoje eu já me coloco de outra maneira. Eu aprendi. Isso é um aprendizado, isso é um processo. Isso é um caminho. Fluência, né? A entrevista que saiu nessa semana que a gente tá gravando, que foi publicada, né, no nosso canal do YouTube, fala sobre fluência no inglês, mas é o mesmo caminho, né? Assim, o aprendizado é contínuo. Não vai achar que você vai nascer pronta ou que você vai aprender uma técnica que vai funcionar. O dia que você tiver uma palestra diferente, uma conversa difícil, não vai funcionar. Você vai precisar, né, ganhar ali novas ferramentas, novas habilidades e por aí vai, né? Exato. Agora, eu achei legal você comentar tudo isso, assim, do clique que te deu, de que aquela timidez, aquela coisa toda, aquele medo não ia ser uma coisa tão positiva pra você, pra vida. Teve um evento específico que você falou, não, para tudo, eu preciso mudar isso aqui? Não teve nenhum evento específico. Eu fui notando, eu fui percebendo, eu sempre fui muito observadora do comportamento, né, das pessoas, e eu ia percebendo as pessoas mais falantes, eu ia percebendo aquelas pessoas mais extrovertidas, e eu falava, nossa, que legal, né, de você, um dia eu ainda vou ser assim, sabe? E eu fui notando, por isso que eu te digo, assim, foi muito intuitivo. Não aconteceu nada que tenha me marcado para que eu tomasse uma decisão diferente. Foi muito intuitivo e eu comecei a observar, eu comecei a perceber que, talvez eu precise me apresentar de uma maneira diferente ao mundo, dizer quem eu sou de outra forma. E aí eu fui fazendo e fui gostando, porque também tem isso. Muitas vezes acontece da pessoa fazer e não gostar. E aí a gente precisa olhar com outros olhos. Sim. Mas eu fui fazendo e fui gostando. Eu fui achando muito legal. Fui achando muito legal gravar minhas passagens de repórter diante da câmera. Eu fui achando muito legal fazer ao vivo no rádio. Nossa, você gostava de se ver na câmera? Você achava tudo esquisito? No início, não.
Mas hoje em dia eu não tenho nenhum problema. Eu comecei a fazer podcast e eu comecei a achar esquisitíssimo. Aí eu fui desensibilizando, assim, aquela de me ver de perfil, aquela coisa. Então, aí você se vê de um ângulo que você não gosta muito, né? De um ângulo que você nunca se viu, porque você só se vê no vídeo, né? Em determinados ângulos. No espelho não te dá, né? Esse 3D, essa coisa toda. Exato. Então é esquisitíssimo, né? No início isso acontece, mas depois que se torna hábito, principalmente pra quem tem como profissão, sim, chega uma hora que não tem como você ficar presa a tantas coisas, não tem como você levar esse perfeccionismo. Então não, faz tudo outra vez porque tinha um cabelo assim. Não. O cabelo sabe? Porque é claro que a gente tem que botar produto de qualidade no ar, lógico que a gente tem que botar. Mas não adianta também a gente entrar numa autocobrança gigantesca com a gente mesma, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Até porque é o que você falou, autenticidade, né? Gente que tá ali atrás do microfone, atrás da câmera, não tem muito o que fazer, né? Exato. E tomar cuidado também com essa coisa. Eu tive uma conversa hoje com uma aluna minha. Toma cuidado com essa coisa de você... eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar aquilo. Eu tô fazendo muito assim com a mão. Eu tô fazendo não sei o quê. Não, porque eu olho muito pra cá. Eu faço umas caras. Eu faço... Porque daqui a pouco você vai perder totalmente a sua naturalidade. Porque, olha, cuidado com a mão. Cuidado com não sei o quê. Cuidado com o olho. Aí daqui a pouco você tá assim, ó. Igual robô. Boneco, né? Então, vamos ver o que tá funcionando, vamos ver o que não tá funcionando, vamos respeitar você, a sua essência, né? Quem você é, e ir aprimorando, lapidando as coisas que precisam ser lapidadas. Tem coisa que a gente pode ir vendo e resolvendo. Às vezes é uma coisa externa, né? Eu, por exemplo, aqui, quando eu vou fazer a abertura, eu fico aqui na cadeira. Eu tô falando de coisas aqui, gente. Eu tô falando de coisas aqui, por exemplo, falei do meu perfil, tô falando da cadeira. Agora vocês só vão prestar atenção nisso, não é? Ninguém vai prestar atenção em mais nada. Esquece Isabela, esquece o cenário bonito aqui na Granja Viana, esquece tudo. Vocês só vão olhar pra cadeira balançando. Então tem coisa que, assim, que a gente resolve pragmaticamente. Conrado, pelo amor de Deus, vem aqui, segura essa cadeira, trava ela aqui para ela não rodar mais. O Conrado, nosso produtor aqui, o dono do estúdio, enfim. Vai ter que fazer isso um dia, senão não vai rolar mais. Mas, enfim, vamos lá. O que eu queria te perguntar sobre a tua formação em filosofia e o que isso influenciou em toda essa tua trajetória, o que você traz da filosofia para a comunicação, para o seu posicionamento, Isabela Sais, como é que é isso? Eu resolvi fazer na pandemia, em 2020, uma pós-graduação em filosofia. Eu sempre gostei da matéria na faculdade e sempre li muito sobre filosofia e falei, vou estudar mais profundamente. E eu amei, assim, foi todo online, né, porque era uma época que a gente não podia estar na universidade presencial, mas foi maravilhoso, tive professores incríveis, e a filosofia, ela me ajuda a pensar o ser humano. Eu trabalho com comunicação, mas eu não resumo o meu trabalho à comunicação. Sim. Porque quando a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas. Sim. E para a gente trabalhar com desenvolvimento de pessoas, quanto mais filosofia a gente consumir, quanto mais antropologia a gente consumir, quanto mais a gente consumir literatura voltada para esses temas, melhor. Porque mais a gente vai entendendo o ser humano, e quando a gente entende o ser humano, a gente se entende. E para a gente comunicar bem, a gente precisa olhar para dentro. Não dá para querer olhar para fora o tempo inteiro. Sim. E não olhar para dentro, e não entrar em contato, né, com a nossa luz e com a nossa sombra, para entender a forma como eu me apresento ao mundo. Não adianta a gente não querer olhar para as nossas crenças, que muitas vezes são limitantes. Não adianta a gente não querer olhar para repetição de padrão que acontece na nossa vida. Então a gente vê um familiar, vê um professor, vê um cuidador durante muito tempo agindo de uma determinada maneira, e a gente às vezes não entende por que a gente age dessa maneira. E quando a gente vai pesquisar lá atrás, a gente fala, nossa, é só uma repetição de padrão, né? Minha vida inteira, ou a minha família inteira, repetiu isso a vida toda. Né? Então a gente precisa trazer para a consciência mais uma vez aí, né? A gente trazer para a consciência o que a gente faz, no que a gente acredita, olhar aqui para dentro cada vez mais. Então, o trabalho de comunicação e de desenvolvimento pessoal é um trabalho de você primeiro olhar para dentro, primeiro consultar as suas emoções, entender a forma como você se apresenta, né, para as pessoas de forma geral,
e depois aplicar a técnica, depois aplicar a ferramenta, depois treinar em cima dessa técnica e dessa ferramenta. Então, a filosofia, ela me ajuda a compreender melhor o ser humano, assim como todos os livros que eu leio, sejam eles romances ou livros específicos de comunicação e desenvolvimento pessoal. Eu leio muito, estou entrando no 20º livro do ano. Nossa, legal. Amo ler, eu sou uma leitora voraz e eu leio tanto romance quanto livros específicos porque eu preciso ler, né? A gente, quando a gente trabalha com pessoas e trabalha com esse ambiente que muda tanto o tempo inteiro, a gente precisa estar sempre muito atualizada. Então, eu leio muito, eu consumo muito literatura, que também me ajuda a me conhecer, a conhecer o outro, a entender como a vida funciona e a ter ideias também do que aplicar com os meus alunos, sabe? Então, a filosofia me ajuda como um todo, me ajuda a viver de maneira geral. Sim, eu fui editora durante muitos anos da única revista de filosofia para o público geral. Ah, que legal! Mensal. É um feito, eu considero um feito no Brasil, assim, a minha maior contribuição, tenho o maior orgulho. Que né? massa. Eu, a Paulinha também, que está aqui com a gente no podcast, faz um outro quadro com a gente, também editou essa revista durante um tempo comigo. Como era o nome da revista? Filosofia, Ciência e Vida. Legal. E uma revista que foi distribuída pelo MEC durante um tempão. Foi bem, bem bacana, assim. E eu acredito muito também que a filosofia é essencial, né, para tudo. E além de tudo isso que você falou da questão do autoconhecimento, né, assim, traz uma clareza de propósito. Quando você aprende esse pensar filosófico, né, esse caminho que a filosofia faz para chegar num determinado ponto. E outra coisa também, eu acho que se a gente tivesse mais filosofia nessa era da pós-verdade que a gente vive, né, falando não só de comunicação, mas de mídia, Sim. As galeras em gerais, os públicos, as tribos, as aldeias não sabem o que é falácia, né? Então, a gente vive dentro de falácias, de narrativas, de todos os lados, Sim. né? Isso para a comunicação ia ser de um benefício absurdo, né? Sim. Os memes são grandes falácias, né? Então, eu acho que é super importante e que legal que você foi por esse caminho. Vou falar um pouquinho de autoconhecimento. Gente, eu tô com um roteirinho aqui porque eu me perco muito fácil e eu tô com uma dificuldade absurda porque o roteirinho tá em PDF e o PDF não é muito responsivo para ler. Roteiro é tudo na vida. E eu não enxergo nada. Tamo junta. Roteiro é tudo na vida. Tem gente que me procura e fala assim, não, mas eu tenho muita vergonha de fazer roteiro e ficar tendo que ler e pegar as perguntas, ou então quando eu vou apresentar, eu ter um guia na minha mão. Eu falei, gente, mas o roteiro tá aí pra isso, o guia tá aí pra isso, por que não, né? Claro, e assim, nós estamos num podcast, não é o Jornal Nacional, claro, não tem um QP, gente, não tem que ficar aqui dura robótica, fazer, né? Nem o apresentador hoje é robótica no Jornal Nacional, agora nós temos o Trali, que é super... Não, agora é o Trali, e outro dia eu fiz na minha rede social, eu fiz uma análise fiz um react, né? Um vídeo de react do Bonner, dando as boas-vindas pro Trali, tava com a Renata Vasconcelos no estúdio, e ele fala que ele ficava muito nervoso, que ele fica muito nervoso até hoje, né? E falou que o Cid Moreira ficava muito nervoso até hoje também, né? E ele falou, e eu tô muito nervoso no dia da minha despedida, o que eu faço? Aí todo mundo, tudo bem, isso é totalmente normal. Eu achei tão legal o Bonner se vulnerabilizando em rede nacional, porque isso é exemplo, sabe? É tipo, ok, gente, tudo bem ficar nervoso, a gente tem que partir do princípio de que tá tudo bem ficar nervoso, não é? Porque as pessoas entram numa de, eu não posso. Como é que eu faço pra não ficar nervoso? Não tem como, cara, vai ficar. A gente vai ficar. Nós ferramenta de contenção de danos aqui, vamos embora. Isso. Aí você entra com a ferramenta de contenção de danos. Então vamos lá, vamos fazer uma apresentação onde você vai ter palavra-chave que vai te ajudar a lembrar do conteúdo. Você vai fazer um roteiro. Mas e se eu tropeçar? Se tropeçar, tropeçou. Ri de você mesmo. A gente precisa rir um pouco mais da gente mesmo, sabe? A gente se leva muito a sério. Então vamos... Né? É você estar no programa, na bancada, ao vivo e falar uma besteira. Já falou. Não tem como voltar. Vamos fazer de novo? Aqui tem porque é gravado. Aqui tem, mas ao vivo não tem. Então relaxa. Ih, gente, olha só, tô muito louca hoje. Falei, olha que besteira que eu falei. Meu Deus, vamos lá, segue. E é isso, né? Loucura, gente.
Mas vamos lá, puxando a pipa, pra gente falar sobre o poder da escuta. Né? A gente falou muito de comunicação, a gente falando muito de autoconhecimento, mas assim, o que a gente precisa fazer para escutar? A gente não escuta mais ninguém. Né? A gente precisa parar para escutar, né? Sim. A gente precisa entender que a comunicação, ela começa na escuta, né? Ela tá ali, você tá ali, vai receber uma mensagem para que isso tenha continuidade, para que esse diálogo tenha continuidade, para que a gente possa conversar aqui nesse podcast, você precisa escutar e eu preciso escutar. Eu não posso falar o tempo inteiro, nem você falar o tempo inteiro. E quando a gente fala de escuta ativa, a gente não tá falando de ficar escutando, fazendo cara de paisagem e afirmação com a cabeça. Escuta ativa exatamente o que eu tô fazendo aqui com você. Não, pelo contrário, você tá exercendo super a escutativa, porque você não tá parada. E eu respondo, e você pergunta a seguinte, respondo, pergunta a seguinte, você tá fazendo uma costura. Sim. E essa é a costura da escutativa, a gente escutar ativamente, mas a gente participar dessa conversa. Sim, e levar essa conversa para um outro nível, né? Então, a escutativa, ela depende de presença, depende da sua disponibilidade para o outro. Comunicar bem é gostar de gente e estar disponível para esse outro. E quando eu falo que é pra gente estar disponível para o outro, não é tô disponível a qualquer hora, 3 horas da manhã pode me ligar. Não é isso. Mas é disponível, é se abrir para o outro. É dizer, agora eu tô aqui com você e eu vou te escutar. Eu tô só com você. Eu tô só com você e eu vou te escutar. Me diz, o que você tá sentindo? É tão importante a gente parar e, de fato, escutar o outro. Porque nem sempre a gente está escutando de verdade. Às vezes a gente está com a cabeça sei lá onde e finge que está escutando. Sim. Mas escutar, estender a mão e dizer, fala, diz. Né? Então, é essencial para a comunicação. Você tem uma escuta sem julgamento, né? Sem julgamento. Sem julgamento prévio, assim. Tipo, escuta, decanta, destila, e aí... Fala. Sim. Ou não, porque às vezes a escuta é só escuta, e já tem um papel importante. Sim. Você não precisa devolver nada. Né? Muitas vezes você nem precisa devolver, né? Dependendo da situação, você não precisa devolver alguma coisa. O fato de você estar escutando ativamente, presente, isso já é maravilhoso para outra pessoa. É tudo que ela precisa, muitas vezes. Então, escutar ativamente é um passo importantíssimo para a gente comunicar bem. E saber o que é a escutativa também. Ter a consciência do que é escutar ativamente. Que não é qualquer escuta. É escutar com vontade. Escutar com respeito. Escutar sem julgamento. Né? O sem julgamento está muito na comunicação não violenta. Né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de olhar o outro e de escutar o outro sem julgamento. Né? Sem dedo. Sem dedo na cara. Porque você... Não. Como é que eu me sinto quando isso acontece? Então, quando isso acontece, eu me sinto dessa forma. Não é quando você faz isso, porque você é isso. Não, a gente não julga, a gente não acusa. Porque a chance que a gente tem de levar essa conversa para um lugar que a gente não quer é gigante. Sim. Né? Então, sem acusação, sem julgamento, a gente vai mais longe. E como que a gente faz para ter uma escuta ativa, não só... interpessoal, né, uma coisa da relação aqui 1 para 1, mas uma escuta do mundo, do universo, nesse ruído absurdo que a gente vive, essa coisa louca de excesso de informação, de infoxicação, né, que a gente fala. Eu estava pensando sobre isso outro dia. Essa escuta precisa ter filtro. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa filtrar, sabe? Uma coisa que não está acontecendo hoje. Quantas vezes a gente entra para resolver uma coisa no celular e quando você vê você tá fazendo outra e já não lembra mais por que você entrou. Caramba, eu tinha que pagar aquela conta, tá bom, mas eu abri um negócio antes, abri a rede social antes, fiquei, daqui a pouco eu fui, daqui a pouco eu comprei uma meia, tô precisando de meia? Não, eu não tô precisando de meia, o que tá acontecendo? Tem alguém aqui, né? Loucura. Eu tô entrando numa loucura aqui que eu não consigo sair. Então, ter filtro para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente absorve, para aquilo que está nutrindo a gente. Né? A gente está se nutrindo de quê? A gente precisa parar e olhar. Eu preciso me nutrir de coisas boas. Para eu passar, para eu emanar coisas boas, eu preciso me nutrir primeiro de coisas boas. Então eu preciso me nutrir de boa comida, né? Mas eu preciso me nutrir de boas pessoas, de gente que eu realmente quero
que esteja aqui à minha volta. Eu preciso me nutrir de boas notícias. Sim. Eu preciso me nutrir de bons produtos que de fato eu esteja precisando e não essa coisa louca que você, de repente, compra um scrolling infinito, né? Que a gente vai parar na loja de meia. Vai parar na loja de meia. Que isso, gente? Eu não tava nem precisando, de repente chega um negócio. Mas que isso? Sei lá, eu comprei num dia. Eu tenho uma amiga que é assim, ela compra tudo que aparece. A casa dela é uma caixa de papelão atrás de caixa de papelão. Então é isso, assim, a gente filtrar pra gente escutar melhor o que o mundo tem a dizer, sabe? E eu entendo que a gente tá num momento crítico, né? E vai ficar cada vez mais com a inteligência artificial, e aqui não demonizando a inteligência artificial de jeito nenhum, que eu acho que ela é super parceira, mas com o entendimento daquilo que vem parar na nossa mão, que muitas vezes a gente não percebe, né? Outro dia mesmo eu não percebi que eu tava vendo um vídeo que era feito de inteligência artificial, e eu acreditei. Eu, né, que tenho ali um discernimento bom, que trabalho com imagem, eu não percebi. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aguçar esse filtro, para mim, é o caminho para que a gente receba do mundo aquilo que de fato a gente valoriza. Muito legal. E tem uma coisa que você falou, é importante, da gente se nutrir de coisas boas, né? Sim. O nosso cérebro, ele não diferencia se você vivenciou aquela experiência ou não. Então, se você estiver se nutrindo de notícias ruins, não importa se não é você que está ali, né, participando daquele assalto, daquela violência, daquela... não é para ser alienado também, né, gente? Não, claro que não. Mas tem que ter um certo cuidado com isso, com o excesso, né? Porque não é você que está participando ali daquele fato que estão cobrindo no jornal, que você também não vivencia e não experiencia aquela dor, aquele sentimento que está ali, né? Impactando todo mundo que está assistindo. Então, para o nosso cérebro não tem diferença nenhuma, né? A gente... lembranças têm que ser boas. Se a gente ficar pensando, lembrando de coisas ruins o tempo todo, a gente vai vivenciar a história de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sim. Então é assim que funciona, né? Pra gente ter um certo cuidado aí. Sim. Legal. E a gente sempre volta pro rádio, né? Vamos lá. É sempre bom voltar pro rádio, eu adoro. A gente sempre volta pro rádio. Aí no nosso roteiro aqui tem uma pergunta sobre ritmo, timing e emoção na comunicação. O que o rádio te ensinou sobre isso? Que no rádio a gente... Faz sentido a gente falar sobre isso quando a gente tá falando de escuta, porque no rádio você não tem... né, o feedback direto ali. Não sei hoje, né, porque a gente acompanha muitas coisas pelas redes sociais também, quando tá gravando tem um certo, né, até tem um certo feedback, mas é diferente, né. Eu fiz rádio numa época que não tinha nada, né, só tinha a voz. Então a gente não transmitia, porque hoje você tem rádio, você tem programas de rádio que são transmitidos ao vivo pelo YouTube, por rede social, abre uma live. Eu sou antiga, gente. Eu sou da época que fazia rádio e era a minha voz que chegava no outro, né? E o rádio, ele me ensinou uma coisa muito importante. A gente já falou sobre isso aqui no início do programa, mas esse foi o veículo que me ensinou a ser espontânea. O rádio me ensinou o que é espontaneidade e me ensinou o valor da espontaneidade, o valor de ser quem eu sou. No meu primeiro dia de rádio, que eu entrei ao vivo, eu tinha um roteiro, e eu li o roteiro antes, várias vezes, né? Tava nervosa. E eu escrevi todos os comentários que eu ia fazer em cima daquilo que estava escrito. Porque havia uma necessidade de controle. Então eu vou escrever os meus comentários, quando na verdade os comentários deveriam ser espontâneos, né? Então, a gente vai ler uma notícia engraçada, uma coisa, porque era um programa de entretenimento, então não eram notícias de hard news. A gente vai ler uma notícia leve, divertida, e eu vou comentar isso depois. Mas eu ainda não tinha essa segurança no comentário que vinha da cabeça. À medida que o tempo foi passando, e eu fui percebendo como aquilo era bom, e o bom daquilo morava na espontaneidade, eu falei, tchau roteiro, tchau comentário escrito, não quero. E aí eu fiz 7 anos também, né, de programa de rádio ao vivo, e aí chegou num momento que eu era eu. 100% eu não tinha roteiro de abertura nem de encerramento. Eu entrava no ar, falava, oi gente, tudo bem? Agora são 5 e tanto da tarde, tá no ar o programa, blá, 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 e eu saía falando o que vinha na minha cabeça, uma loucura, assim. O meu diretor na época, ele falava assim, você é um furacão
furacão na bancada. Ele fala, legal. eu vou embora da rádio, ligo o rádio pra poder ir ouvindo o programa pra casa, tô indo pra casa e vou ouvindo o programa. Você é um verdadeiro furacão, você vai falando e vai vendo, vai falando tudo que passa pela cabeça. E chega uma hora que você fala, pô, vem a espontaneidade, isso é a melhor coisa que tem. Então, o rádio me ensinou a ser eu. E eu devo muito isso ao rádio. Eu sou completamente apaixonada por esse veículo por vários motivos, mas principalmente porque ele me ensinou a ser eu. E eu gostei. Eu adorei ser eu. Muito bom. Muito bom ser a gente mesmo. Eu queria queria que você falasse um pouquinho sobre... nessa trajetória toda, né, de TV, de rádio, fazendo esse trabalho, ensinando pessoas a se comunicar, enfim, ensinando esse posicionamento, você falou da espontaneidade, que é super importante, as pessoas serem autênticas, enfim, não ter medo, ter uma certa... você falou de como você percebeu que você não podia mais ser tímida, que você tinha que se comunicar melhor. Agora, o que você aprendeu e que você pode dizer para quem vai dar esse passo, para quem percebeu, assim, que, putz, tem que mudar aqui alguma coisa, vamos lá. Você já falou que tem que começar aos poucos, né? Não pode ser pode lutar contra aquilo, né? Sim, sim. Mas, assim, o passo a passo, né? Por onde começar, o que a gente tem que... olhar para dentro, lógico, mas uma coisa mais pragmática. Vamos lá, que você ensina nos seus cursos, nas suas vivências, enfim. Tá, mas isso pra pessoa que quer começar a trabalhar a comunicação dela? Que quer começar a trabalhar a comunicação dela. Que ela percebe que ela tem uma deficiência ali, tá, né? Enfim, uma dificuldade. Tá. Olha, eu falei sobre a gente olhar pra dentro, né? Mas, além da gente olhar pra dentro, tem uma outra coisa que é super importante, né? Quando a gente fala do dentro e do fora. Então, dentro seria o reconhecimento das nossas emoções, entrar em contato com essas emoções. E o fora, além da técnica e da ferramenta, é o treino. Comunicação é repetição. Comunicação é persistência. Então, o que eu diria para essa pessoa que quer começar a trabalhar e a lapidar essa comunicação é que ela vai precisar se comprometer com o treino. Diariamente. Muita gente, diariamente, semanalmente, o que ela puder. Mas ela precisa dar o máximo que ela puder. E ela precisa se comprometer com disciplina. Disciplina mesmo. Porque é como se a gente fosse atleta de alta performance. Se o atleta de alta performance não treina todos os dias, ou ali, o quanto ele precisa treinar, ele não ganha medalha. Ele não ganha. Que é o grande objetivo do atleta de alta performance. Se eu quero falar bem em público, se eu quero olhar bem para a câmera, falar bem para a câmera, se eu quero humanizar essa câmera, né, então considerar a lente da câmera o olho do meu interlocutor, isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Isso vai acontecer durante um processo. Sim. Então a gente precisa estar aberto para esse processo e a gente precisa entender que a gente precisa sim ter disciplina, comprometimento, responsabilidade com a nossa palavra, responsabilidade com a nossa vida e com os nossos objetivos e dizer, agora eu vou aprender, agora eu vou fazer. Então a pessoa que quer começar a trabalhar a comunicação dela, além de olhar para dentro, entender as emoções, entender o porquê das coisas que acontecerem, ela precisa entender, trazer para a consciência novamente de que ela vai precisar treinar. Então não adianta falar, olha, eu quero muito aprender a falar para a câmera. Tá bom, então vou te deixar aqui um dever, vamos aprender, vamos fazer uma sensibilização com a câmera e tal, vou te deixar aqui alguns deveres de casa. Então eu quero que você grave 2, 3 vídeos, quantos vídeos você puder durante essa semana, se tiver com muito tempo, pelo menos um vídeo. Não gravou. Aí não grava na segunda semana, não grava na terceira semana, não vai ter boa performance diante da câmera quem não treinar diante da câmera. É simples assim, é básico, né? Sozinho, que seja, gravando com o Zoom, gravando... Você primeiro vai aprender, né? Então eu vou te dar as ferramentas, vou te mostrar como é que funciona um TP, por exemplo, um teleprompter, vou fazer esse trabalho realmente de humanização com a câmera, porque as pessoas se sentem muito... intimidadas, né? Intimidadas com a câmera, né? A máquina intimida muitas vezes mais do que um ser humano na sua frente.
Então, você fazer esse trabalho de humanização da câmera é importante. Então, eu vou te ensinar a fazer esse trabalho, a gente vai gravar várias vezes e você vai poder, porque o que eu mais quero é que o aluno faça sozinho. Eu não quero que ele dependa de mim para sempre, Sim. de jeito nenhum. Ele vai fazer a mentoria comigo, vai fazer o workshop comigo e ele vai caminhar com as próprias pernas. Mas para ele caminhar com as próprias pernas, ele precisa treinar. Porque é um trabalho ali que não depende só do mentor, da mentora. É um trabalho que depende da sua vontade e do quão aberto você está e aberta você está para aquilo ali. Né? Então também não adianta falar, poxa, mas eu fiz uma mentoria, mas não adiantou nada. Mas peraí, você treinou? Você botou a cara a tapa ali? Né? Então a gente precisa treinar. Achei legal a expressão que uma outra entrevistada usou aqui, falou de aprendizado bancário, educação bancária, que alguém vem e deposita um conteúdo na sua cabeça, assim. E não adianta, não é bancário o negócio, você tem que exercitar, tem que fazer no dia a dia, né? Exato. Muito legal. Exato. Bacana. E hoje, onde a gente te acha? Além das suas redes sociais, você tá lá na rádio, com a tua coluna. Eu tenho uma coluna na Antena 1 do Rio, e é uma coluna em que eu falo sobre comunicação, falo sobre tudo isso aqui que a gente falou, então eu escolho temas que são relevantes, às vezes temas da semana mesmo, e falo. Você grava daqui de São Paulo? Eu gravo daqui. Eu gravo tudo em casa e mando pra eles. Legal. E aí é veiculado na Antena 1 do Rio. E então, hoje é a minha atuação em rádio. A minha mentoria e os meus treinamentos corporativos, que são hoje o meu carro-chefe, né? Eu virei essa pessoa que é instrumento de transformação na vida do outro e eu fico muito feliz e muito emocionada sendo esse instrumento de transformação, essa facilitadora para essas coisas acontecerem, né? Para a comunicação, de fato, ser eficaz na vida das pessoas. Então, sou muito feliz, assim, eu descobri meu propósito, eu faço 50 anos ano que vem e eu descobri o meu propósito quase aos 50 anos, então nunca é tarde pra gente descobrir o nosso propósito, porque eu amo a bancada de rádio, eu amo fazer televisão, eu amo o meu trabalho, mas o meu propósito está em compartilhar conhecimento com o outro. E eu descobri isso 5 anos atrás, que é o tempo que eu venho dando mentoria, treinamento e tudo mais. Então, as pessoas me acham no Instagram, no @IsabelaSaez, eu também tenho um perfil no LinkedIn, que é o Isabela Saez, é o linkedin.com.br, eu acho, /IsabelaSaez. E é isso, me acham nessas 2 redes sociais, principalmente. Legal. Tanto o LinkedIn quanto o Instagram. E a mentoria é só corporativa, ou não? Não, a mentoria é particular. A mentoria é particular, então pode me procurar através do meu perfil do Instagram. E aí me manda um direct e a gente se fala por lá. Aí você é direcionado também, quando você clica lá no link da bio, você tem um telefone onde você fala diretamente comigo, né? Um WhatsApp onde você fala diretamente comigo. Então tem a mentoria individual, em que eu atendo a pessoa que está interessada em aprimorar a comunicação. E tem o treinamento corporativo, workshop. Eu vou muito de acordo com a demanda do cliente. Sim. Tanto no formato quanto no conteúdo, né? Então a gente consegue atender tendo uma primeira conversa e aí direcionando exatamente para o objetivo daquele cliente. É um trabalho para um exercício pontual ou é uma mudança de paradigma para as pessoas? Porque tem gente que chega e fala assim, eu quero fazer isso porque tem uma reunião X, eu preciso me comunicar. Não é esse o ponto. Também é. A gente também faz um trabalho pontual, mas ao fazer o trabalho pontual, há uma mudança de paradigma. Porque é a maneira como a gente enxerga a comunicação a partir desse trabalho. Então, a maioria das pessoas que vai falar sobre comunicação, vai falar que comunicação é técnica e treino, acabou. Não, a gente vai levar para o estudo da emoção, a gente vai falar um pouquinho do porquê que isso acontece, do porquê que a mão, porquê que sua frio, onde é que pode estar esse medo do julgamento tão forte ali dentro, a gente vai trabalhar isso. Então, por mais que eu pegue o cliente com uma necessidade pontual, esse cliente não vai enxergar a comunicação como ele enxergava até chegar nesse ponto, até chegar a fazer a mentoria. Porque é uma lente diferente. Eu uso toda a minha experiência com comunicação, todos esses quase 30 anos de carreira, para enxergar a comunicação através de uma lente diferente, porque através da lente que todo mundo enxerga, a gente já tá cansado de saber que comunicação... Que é isso, eu falei aqui, né? Comunicação não é dom, é treino e tal, mas é um olhar mais profundo sobre a forma como a gente se apresenta ao mundo. É isso que me
é isso que eu gosto, sabe? Legal. Do meu trabalho. A gente vê o olhinho brilhando. O olho brilha Tô muito. percebendo aqui. O olho brilha. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda cobre cinema, cultura, para alguma emissora? Não trabalho mais como Cannes, repórter. Não trabalho nem mais. apresentando um quadro específico? Eu faço projetos específicos, projetos isolados. Então, quando a gente falou sobre sotaque, 2 anos atrás, eu fiz um documentário que até ainda tá no ar, porque ele entra em reprise, fica, no Travel Box Brasil. Eu fiz um documentário onde eu viajei 8 cidades, 8 estados brasileiros, atrás das diversas maneiras e diferentes maneiras do brasileiro falar. Então, chama Sotaques, a bossa da língua portuguesa no Brasil. E eu fui atrás dessa forma tão diversa e tão linda do brasileiro falar, da nossa identidade, num programa de televisão, né? Mas é um programa isolado. Eu não sou repórter nem apresentadora de nenhuma emissora e, na verdade, eu não quero. Eu tô te perguntando isso por mero interesse, porque se você fosse cobrir qualquer coisa, qualquer coletiva que tivesse o Jason Bateman, você me chama, você me leva junto com você. Eu chamo você, pode deixar que eu chamo você. Eu sou muito fã, você me leva. Eu chamo, pode deixar que eu chamo, mas eu, por enquanto, não faço mais. Eu acho que eu fiz tanto que eu cansei. Eu fiz fiz tanta reportagem de televisão, fiz tanta... trabalhei tanto na rua, muitas horas em pé, em eventos, em festival, e viagem. É um trabalho legal, mas é hard, é pesado. Eu acho que eu cansei, assim. E é bom, né, que a gente vai envelhecendo, vai sabendo que a gente não quer mais, vai entendendo mais o que a gente não quer, vai entendendo mais o que a gente quer. Sim. Vai trazendo pra perto, vai se nutrindo de coisas boas, vai trazendo pra perto quem a gente de fato considera e quer estar perto. A gente perde um pouquinho a censura, o que é ótimo. A gente fala mais o que a gente pensa. A gente não fica mais, ai meu Deus, o que será que vão pensar? Não, e aprende a melhor forma de falar, né? Fala de uma maneira mais adequada. Eu tô gostando de envelhecer. Tô achando bom fazer 50 anos. Legal, e descobrindo o seu propósito, então, melhor ainda. Sim. Né? Sim. Gente, eu conversei aqui com a Isabela Sais, adorei o papo. Eu não quero. Olha, minha mão tá muito gelada por causa do ar-condicionado. Tá frio aqui. Tá frio pra caramba. Tá frio pra caramba. Super obrigada por ter vindo. Imagina. Obrigada a você também que ficou com a gente aqui até agora. Espero te ver aqui mais vezes. Obrigada, Jussara. Adorei. Me convida sempre que eu venho. Legal. Obrigada, gente.